Vamos ouvir aqui também a palavra do professor. Estamos na educação em meio à pandemia e para representar então os professores como um todo na rede estadual de ensino no Paraná, vamos com a entrevista com a presidente da APP, Sindicato de União da Vitória, senhora Salete Tonon, para falar sobre vários assuntos. Nesta primeira etapa que você vai ouvir aqui, ela falará sobre como está sendo o trabalho do professor, né? Hoje não na sala de aula de forma presencial, mas sim na forma virtual. E segundo a presidente, o trabalho ele vem sendo ainda mais até cansativo para o professor do que de forma presencial. Ela explica o porquê e de que forma que o governo do estado do Paraná, através, é claro, da Secretaria de Estado da Educação, vem tratando então os professores na visão, é claro, da APP Sindicato. Acompanhe. Bom dia, Tiago. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui colocando, na verdade, eu sou porta-voz da categoria aqui, onde eu estou colocando as angústias que estão acontecendo nesse momento de pandemia. Então, enquanto isso, nós defendemos, desde o início, né, o sindicato defende que, em primeiro lugar, a vida. E aí a gente colocou algumas propostas para discutir com a Secretaria de Educação. A Secretaria de Educação, infelizmente, se fechou para o diálogo e foi fazendo sem conversar com a categoria. E uma das questões que a gente colocava desde o início é que, num primeiro momento, era necessário cancelar o calendário e se discutir uma proposta a partir das escolas, a partir da realidade das escolas. Enquanto isso, os professores teriam uma forma de interação com os alunos nesse momento, se formaria, né, teria um processo de formação para essas tecnologias, né, porque assim, a maioria dos professores que tem mais de 30, 40, 50 anos, eles não são dessa era da tecnologia. Os mais recentes, sim, né, já nasceram com essa possibilidade, mas também não tinham as habilidades pedagógicas. Então, essa foi a nossa solicitação desde o início. O governo tentava distorcer que a gente não queria. A gente queria cancelar o calendário, os professores fariam interação dentro das possibilidades, né, que a pandemia pode, né, e dentro das condições que teria, e enquanto isso teria uma formação, para se junto discutir uma proposta a partir das escolas. E eu falo isso com muita tranquilidade porque é isso que o Instituto Federal fez. Se for conversar com o Instituto Federal de Educação, eles fizeram toda uma discussão com a sociedade, com os alunos, com os professores, para dar as condições para acontecer as aulas online. Então, eles demoraram bem mais tempo, mas se formaram antes. Então, essa é a nossa proposta inicial. O governo, infelizmente, não nos ouviu e foi, a cada dia, trazendo uma questão para os professores. Os professores foram se adaptando dentro das possibilidades dele, mas isso tem causado um grande adoecimento, porque é um estresse muito grande, porque quando o professor está já adaptado a uma plataforma, a uma forma, o governo vem com outra, sem discussão, vem com outra questão. Isso aconteceu nesses 5 meses, quase que sistematicamente. A última questão, que fora essa que está acontecendo nesse momento o secretário está numa live, que daí tem alguns spoilers aí que a gente já pode, do que saiu antes. A última foi o secretário de Educação, sem ter uma ampla discussão dentro do governo, deu para perceber, ele decidiu que iria iniciar as aulas em setembro. Isso deu um grande movimento, não só na categoria, em toda a sociedade. Inclusive na questão das pesquisas que foram feitas, cada 10 pais falavam, cada 10 pais, 8 disse que não mandaria seu filho na escola. E então aí o próprio Secretaria da Saúde falou que não teria condições e que enquanto não tivesse segurança, a Secretaria da Saúde não ia liberar para abrir as escolas. Então isso causou um estresse muito grande na categoria e também na comunidade escolar. A gente voltou a dizer, vamos discutir esse final de ano, como que nós podemos terminar esse ano, porque um ano letivo não significa um ano normal, né? Ele pode se, várias vezes já emenda 2020 com 2021, pode
porque essa é uma questão excepcional, tem que ser tratado com excepcionalidade. Porém, o secretário tem uma fixação nessa questão das tecnologias, isso já era ele é um empresário dessa área, ele vende tecnologia e ele acredita que isso é educação, que só isso é educação. Nós acreditamos que a tecnologia está a serviço da educação, mas só a tecnologia não dá conta disso. E o que acontece, eu vou falar do União da Vitória, que eu tenho conhecimento de todas as escolas. Eu tenho conhecimento de todas as escolas. Nós temos escolas, por exemplo, lá em Bituruna, que é afastadíssimo do meio urbano. Os alunos não têm acesso à internet. Os alunos não têm acesso a um celular que tenha condições de baixar aplicativos. Aí as escolas analisaram tudo isso e fizeram impressos. A cada 15 dias entregavam impressos para os alunos e foram se adaptando em relação a isso. O secretário, nesse momento, está dizendo que ele não quer só isso. Que as escolas do campo, que as escolas indígenas, que as escolas de periferia, que mesmo que os alunos não tenham, os professores têm que fazer Meet, têm que dar um jeito de fazer esses alunos entrarem nessas Meets, que seria uma aula que a gente faz reuniões, né? Acho que vocês também devem fazer, não sei como é que funciona na Casa das Comunicações. Nós fazemos isso no sindicato, quando fazemos assembleia, agora nesse momento. E aí está dizendo o seguinte, que se um professor fizer uma aula e não tiver 2 alunos, ele vai levar falta. Então isso, nesse momento, hoje de manhã, eu não parei de atender o telefone para tentar acalmar os professores e dizer que a gente, enquanto sindicato, nós estamos indo no Ministério Público, nós estamos indo na Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, nós estamos indo fazer as denúncias até em todas as instâncias que sejam necessárias e vamos estar fazendo a resistência necessária. Mas para que isso? Ontem eu levei essa carta, Tiago, para o chefe do núcleo. Nós levamos uma carta colocando todas as situações, tentando colocar dessa angústia que está acontecendo. Porque é deixar o professor trabalhar e a escola achando forma. A escola tem achado formas criativas de fazer isso, mas dentro das limitações que é a escola não pode pagar a internet para você. Quem poderia era o governo, né? Em alguns lugares ele está até fazendo isso, mas não conseguiu universalizar. E a gente só pode fazer educação pública universalizando, senão é privilegiar uns em detrimento de outros. Então isso nós estamos denunciando e dizer assim, uma coisa que eu gostaria de dizer para as pessoas que estão nos ouvindo. Os professores, as professoras, os funcionários, os diretores e diretoras, pedagogos e pedagogos, estão trabalhando a mais do que eles trabalham. Porque eu quero só colocar algumas coisas que eles têm feito diariamente. Eles têm que acompanhar a aula Paraná, que é pela televisão. Realizar postagem no mural Classroom. Eles têm que realizar registro no RCO, que é o documento onde tem que registrar a entrada de alunos, conteúdos e tal. Eles têm que preparar atividade para impressão, preparar atividade para postar no Classroom, preparar atividade diferenciada para alunos que necessitam de flexibilização curricular. Eles têm que participar de reuniões das escolas, quase que semanalmente, participar de pré-conselhos e conselho de classe, pesquisar atividades, interagir com os alunos responsáveis, pedagogos e direção, interagir na plataforma Power BI, que é mais uma invenção que foi feita agora. Eles têm que corrigir as atividades que os alunos encaminham para eles. E no momento onde, da forma que o governo fez, sem essa discussão, ele transferiu a sala de aula para a casa do professor. E daí, assim, você mesmo falou que tem um filho pequeno, que em um momento ele ficava na escolinha, né? Agora fica em casa. Essa criança precisa da interação da mãe e do pai. Então, uma professora que tem filhos na unidade escolar, ela tem que atender os filhos também, porque ela está em casa. Porque quando ela sai, ela se organiza, porque a pessoa que talvez cuidasse, ou o momento que ele ia para a escola, porque a escola eles se organizariam, estão todos em casa, tem que fazer comida, tem que fazer toda a parte, porque as próprias diaristas também, nesse momento, por conta da pandemia, algumas famílias dispensaram do medo da contaminação, por causa enfim. Aí
toda essa questão não é considerada, não é discutida. Nós colocamos tudo isso ontem para o chefe do núcleo, ele compreende isso, porém colocou que existe uma pressão de cima e uma coisa que foi colocado pelo professor Carlos ontem, que não tem um documento oficial. Só que hoje o secretário está numa MIT dizendo que vai ter esse documento. Nós estamos esperando porque também esse documento tem que estar dentro da legalidade. Nós temos documentos que a escola tem, projeto político-pedagógico, a escola tem todo um arsenal legal que dá sustentação à questão da educação. E a questão mais grave que eu acho, de todas, acho que duas questões que são graves aí, é a questão de que está causando um adoecimento muito grande nos professores, enfim, de todo o corpo docente e a própria equipe de direção e pedagogos da escola, porque estão pedindo algo que é além das possibilidades. Sabe quando pede uma coisa que é além da tua possibilidade e ainda você pode ser punida por isso? Isso é ditadura já. E outra, porque assim, por que os alunos não acessam? Pode ter uma parcela que não se interessa, porque dentro da sala de aula você sabe que você estudou, né, e sabe, mas tem a grande maioria dos alunos da escola pública, eles não têm acesso às condições materiais. Tem uma parcela dos alunos que a escola faz a função social, eles vão na escola para se alimentar até, e aí por conta disso eles têm a questão do conhecimento, né? Então a Bolsa Família, ela tem essa possibilidade do aluno ir para a escola, obrigar o aluno a ir para a escola, para ele ter o conhecimento, porque falta aquela condição, aquele impulso que os pais também não estudaram, então o Estado tem que fazer isso, né? Então a gente acredita nisso, porém, como que nós vamos fazer nesse momento, né? Como que vamos fazer, como que os professores vão fazer além dessa condição dele? E eu não falei de uma coisa que os professores têm, que a grande maioria tem, que eles têm falado, eles fazem um WhatsApp por turno. Você imagina, um professor que tenha 10 turnos, 10 WhatsApps. Ele não tem momento, né? Os professores têm colocado às vezes uma coisa de 10 horas da noite, né? A hora que termina a aula no turno, fechado. Mas ele fica quase o dia inteiro atendendo um aluno, dando orientação para o pai, porque os pais trabalham de dia, vão pedir à noite. Então, essas questões, o secretário não sentou para conversar com a gente. E me parece que nem com os chefes do núcleo e nem com os diretores de escola. Então, assim, nós não aceitamos isso. E vamos ter que fazer uma grande resistência, nós precisamos que a comunidade também venha nos apoiar. Venha apoiar os professores, porque se os professores adoecerem, quem que vai trabalhar com os filhos, né? Quem que vai trabalhar com a juventude, com as crianças? Falando sobre educação em tempos de pandemia, é claro, do lado da questão da visão dos professores. Nesse caso, a APP Sindicato representando aqui os professores da Rede Estadual de Ensino do Paraná. Nessa segunda etapa da matéria que você vai acompanhar agora, a Salete fala sobre os problemas de saúde que alguns professores vêm desencadeando durante esta pandemia. Sim, até, Tiago, se você tiver a oportunidade de conversar com o professor, de sentir dele, como que ele está se sentindo um tarefeiro, porque você, enquanto professor, você tem que pensar na tua atividade, pensar na tua turma, você tem que refletir. Não, ele tem que o dia inteiro fazer isso que eu te falei aqui. Você acha que vai ter tempo para mais alguma coisa? Tem tempo. Então, isso tem mexido na dignidade, do fazer do professor. Que a gente, que é uma profissão importantíssima e que sem isso nós não damos conta de transformar a sociedade. E o secretário falou uma coisa que eu ouvi ele agora falando, antes que eu estava aguardando você. Falou que a educação aqui do Paraná está melhor do que a Europa. Então ele é um louco, ele está alucinado, porque a gente tem conhecimento da questão de pessoas que estão na Europa, né, várias pessoas que estão lá. O respeito que eles têm à questão dos professores é primordial, principal é a questão do professor, é ouvir do professor por escola. Eu tenho uma sobrinha que mora em Londres, os filhos faziam online, assim, interagindo online. Chegou um momento, e ela estava trabalhando em casa, ela falou, não dá. Eles estão recebendo material em casa.
porque quem determina é a comunidade junto com os professores, junto com a escola. Não tem para todas as escolas é da mesma forma. Então, assim, isso configura também uma mentira em relação a essas comparações. Não é verdadeiro o que ele está falando. Então, a gente fica muito angustiado e gostaria de ter mais voz, né? Por isso que eu te digo, se você puder conversar com os professores, converse sobre essa angústia que eles estão vivendo. Porque o que acontece? Dá a impressão que o professor não quer, eles colocam de uma forma que parece que o professor não quer trabalhar. Ele está fazendo tudo isso. Porque se ele não estivesse fazendo tudo isso, ele estaria levando falta. Então o professor já está fazendo tudo isso. E aí não está aliviando, o secretário não está aliviando nada disso, está acrescentando mais uma coisa. Então isso tem causado até ameaça de suicídio aí do Estado, né? Nós estamos, inclusive em cada regional nós temos um grupo de apoio psicológico. Aqui na nossa região nós temos a psicóloga Elizabeth Urich, que está ela e a Patrícia Urich, elas são mãe e filha, mas elas têm um consultório comum. Elas estão fazendo o acolhimento dos professores para poder aliviar, poder orientar, poder ajudar nessa questão emocional. Então, mais isso daqui a gente não sabe o que vai ser. O que eu poderia colocar aqui, o que a gente pensa que vai ser acontecido? Provavelmente a gente vai fazer conselhos, né, com os professores, para ouvir os professores, né, e vamos fazer uma assembleia. E vamos pedir para que esse secretário mude esse secretário ou mude essa forma de fazer educação, que isso não é educação. Essa forma que está virando uma paranoia, sabe, uma paranoia. E assim, em momento algum, o secretário fala da pandemia. Nós estamos num momento de pandemia. Não tem como você transferir a sala de aula para dentro da sala do professor. Aqui em Santa Catarina eles estão fazendo aula remota, tranquilamente, porque não tem essa pressão diária, constante, que é a questão da venda das tecnologias. A questão o Estado, ele dá esse suporte, principalmente esse atendimento psicológico aos professores, ou esses atendimentos que você falou de duas profissionais aqui, eles partem por fora, ou seja, o Estado não acaba enviando esses profissionais para dar esse apoio ao professor. Afinal, para quem é pai, está com um filho em casa, já é complicado, imagina um professor com mais de 30 salas de aula. Então, não dá. Quem está dando esse suporte é a PP Sindicato. Eu sei que tem um programa que o Ministério Público aqui, a Justiça, né, o Dr. Carlos está também, acho que você deve conhecer. E na verdade, em relação ao adoecimento, tem mais uma questão. Nós não temos perícia médica. Quando o professor adoece, agora nesse momento, ele vai no médico, não vai num médico, um cardiologista, um neurologista, vai num médico, uma especialidade que for. O médico diz: olha, professor, você precisa ter um afastamento, você não tem condições nesse momento, precisa se recuperar. Quando vai para a perícia, que é o perito do Estado, ele desconsidera esse médico e não está dando, diz que o professor tem que fazer em casa o trabalho, ele pode fazer. Professores com problemas seríssimos, né, que a gente tem já denunciado para o Ministério Público, já temos denunciado para a Comissão de Ética e de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, mas por enquanto nós temos muito problema com a questão da saúde, porque além de provocar essa doença, o próprio Estado que deveria acolher não faz esse acolhimento. Então, assim, os pais, os professores, o sonho dos professores hoje, eles querem voltar para dar aula. Só que como que vai voltar a dar aula? Porque isso a Organização Mundial da Saúde está dizendo que não tem como, né? A Amazonas voltou, já tem 80 casos que foi comprovado que é dentro da sala de aula. Outros países voltaram, então recuaram, né? Voltaram e recuaram. Porque você sabe, você tem um filho, como é que você vai controlar uma criança, né? Não tem a consciência. O adolescente, ele tem uma forma de pensar, como a gente já foi adolescente, que a gente é eterno, né? O adolescente pensa que é eterno.
e ele tem essa coisa do contato com o outro, né? É o momento do contato. Eu acho que ele não vai na escola fazer esse contato. Então, a escola não tem as condições para fazer esse retorno, né? Se tivesse, nem escolas particulares, a avaliação que a gente tem feito, né, em relação a essa questão é que nem as escolas particulares não têm as condições, a segurança para o retorno da escola, das aulas. Então, o que a gente pensa, o que a gente quer discutir é essa questão de você pensar no final do ano, né? Se não dá para terminar o ano agora, vamos pensar em, né, ter até vir uma vacina, ou até ter uma forma de segurança, que a gente possa, o pai ter segurança de mandar o filho, porque também não adianta abrir a escola se o pai não mandar o filho. Então, é muito angustiante tudo isso, porque a situação da pandemia é algo que a gente nós não temos domínio, se amanhã, se depois. Nós pensávamos que ia ser no máximo 3 meses, acho que as pessoas diziam, estamos há 5 meses, e aqui no Paraná ainda com um processo muito forte, né, aqui no sul. Então, o que a gente precisaria era ter diálogo. É isso que nós queríamos, ter diálogo e construir junto uma proposta, como vários estados estão fazendo, até de prever, dentro dessa possibilidade mesmo que foi o que aconteceu com o Instituto Federal. Em setembro a gente, vamos avaliar novamente as condições, não dá em setembro, em outubro vamos avaliar novamente, mas avaliar coletivamente. Então isso é o que a gente, enquanto sindicato, estava propondo, porém o governo não abriu espaço para discussão, infelizmente. Nós precisamos parar de dizer que existe privilégio na categoria dos professores. Nós precisamos valorizá-los para que os melhores entrem. É isso que acontece nos países mais desenvolvidos, para que as pessoas que têm vontade de entrar no magistério, que queiram se aperfeiçoar, porque não existe uma valorização. Eu vou querer ir lá porque existe uma valorização. Tem muita gente que entra no magistério e diz, olha, eu amo isso, só que eu não consigo sustentar minha família. O fato acontece. A Jovem Pan informa. Você fica sabendo. Credibilidade acima de tudo.